Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a morte dos talk shows, que são aqueles programas de entrevista que você tem na televisão, geralmente à noite. O Jô Soares aqui no Brasil, durante muito tempo, teve um programa desse. Danilo Gentili tem outro conhecido aqui no Brasil também. E esse formato de programa surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, né? Ficou muito famoso por lá. E agora parece que está morrendo, porque tem a competição dos podcasts. É basicamente a mesma coisa. Se você parar para pensar, um podcast é basicamente um talk show, né? Você tem um apresentador que entrevista pessoas e coisa e tal. E qual que é a vantagem do podcast sobre os talk shows da televisão? É que os podcasts, meu amigo, você tem uma infinidade de temas, de assuntos, de pessoas falando, pessoas interessantes, outras não tão interessantes assim, mas tem um monte de gente falando nesses podcasts, né? E aí o programa na televisão está perdendo espaço. Isso ficou muito evidente nessa semana, na semana passada, na verdade, quando foi cancelado o programa do Stephen Colbert, o Late Show, na CBS, né? E vocês sabem, o Stephen Colbert é um grande crítico do Trump, criticava muito o Trump, mas até aí não tem grandes problemas. De qualquer forma, a CBS parece que preferiu cancelar o show dele. Vamos entender esse caso aqui, porque tem duas correntes do pessoal falando isso. Uma corrente é, ah não, é porque o formato tá velho mesmo, com a competição com os podcasts meio que ficou sem sentido, ninguém mais assiste talk shows na televisão e coisa e tal. Outra argumentação nessa história é, ah não, mas o Trump pressionou a CBS cedeu ao Trump e cancelou o programa do Colbert. Eu não sei qual das duas é verdadeira, mas eu suspeito que seja a primeira. Essa notícia foi sugerida por Tami Acordou Sem Saco, Não Tenho Ciúme de ex porque me casei com a Anne e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que aconteceu essa semana passada foi o cancelamento do Stephen Colbert, do Late Show, um show muito famoso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o pessoal não assiste muito, mas lá nos Estados Unidos é muito famoso. É tipo um cancelamento do Danilo Gentili, ou cancelamento do Jô Soares, né? Programas que tem muita audiência, que muita gente vai lá e coisa e tal, e foi cancelado. E aí que está a grande questão aqui. Ó. O pessoal ficou muito chateado aqui, ó, quando teve o cancelamento, e chegaram a fazer protestos aqui, ó, protestos na porta da CBS, coisa e tal, pedindo a volta dele. Dá para ver que os ouvintes fiéis do Late Show não eram tantos assim, né? Juntou, porque tem 14 pessoas aqui, dá para contar aqui, sei lá, talvez umas 30 pessoas. Vamos ser camaradas com pessoas. Tem 30 pessoas aqui, né? Então dá para entender que não tinha tanta audiência assim, né? Ok, eu concordo, tinha muita gente que assistia o show, mas não gostava o suficiente para ir na porta da emissora reclamar do show e coisa e tal. Isso é comum, né? O pessoal que vai lá é o pessoal que é super empolgado com o show e ficou muito chateado com o cancelamento do show. De qualquer forma, o fato de ter sido um fiasco esse protesto ali na porta da emissora deixou uma coisa muito clara, que é um problema que as emissoras têm seguido de forma consistente, né? Desde que começou a informação descentralizada e distribuída, o custo de um programa desses, como o Late Show, é um custo muito alto, cara. Não é barato fazer um programa como o Late Show, né? O pessoal está falando aqui da CBS cancelando o Goldberg, levanta a questão, outros late night shows, ou seja, shows de entrevista à noite, né? Tipicamente são assim, né? O do Jô Soares, como é que chamava mesmo? Tinha um negócio de noite também, depois da meia-noite, não sei o que lá. Tinha um negócio de noite também, mas enfim. Eles vão ser cancelados depois e parece que já tem mais alguns na agulha e tem alguns já que estão sendo preparados para serem cancelados. Mas o problema que eles estão apontando aqui não tem nada a ver com o Trump, tá? Sim, o Trump não gostava do Colbert, mas esse tipo de coisa, bicho, olha só, no momento que você é político, você ser criticado, não tem o que fazer, cara. Você vai ser criticado mesmo, não tem jeito, né? O que eu acho que é o grande problema dessa história é justamente a concorrência com a informação descentralizada e distribuída. De novo, é o que o pessoal fala aqui, ó. Aqui, ó. Parece que o que está próximo de ser cancelado é o Jimmy Kimmel Live, que é um outro programa que tem lá na Paramount, é isso? Agora eu não sei, é porque são televisões americanas, eu não assisto televisão americana por motivos óbvios, eu não assisto nem a brasileira, né? Muito menos a americana, né?
Mas enfim, e talvez seja o próximo a ser cancelado. E a visão que eles estão dizendo aqui é que o problema é o YouTube. O YouTube tem views muito grandes, o pessoal gosta muito de assistir os podcasts no YouTube, mas qual que é a principal diferença nessa história toda? A principal diferença, se você falasse assim, não, mas o show do Jimmy Kimmel, né, lá no YouTube, também tem muita gente que assiste pelo YouTube. Da mesma forma, o Colbert, muita gente assiste o Colbert pelo YouTube. Então, assim, não seria um problema ter o YouTube. O problema do YouTube, eu vou explicar qual que é a diferença no custo, né? Para você fazer um programa como o Colbert, é um programa caro pra caramba. Você vê que tem auditório, tem várias câmeras, tem toda uma edição, tem todo um negócio, né? Cheio de paranauê, não sei o que lá. Ao passo que a maior parte dos podcasts aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos também, e no mundo inteiro, né? São, sei lá, no máximo 3 câmeras com um cara lá mudando de uma câmera para outra e acabou, e é só isso aí mesmo. Assim, não estou dizendo que seja barato, né? Tem um custo, né? Botar essas câmeras todas e coisa e tal, tem um custo. Mas é um custo muito menor que o da televisão, entendeu? Né? Não tem cameraman em podcast, né? O pessoal bota as câmeras lá pré-definidas e coisa e tal, em posições específicas, fica só um editor ali na hora de coordenar o feed, né? Decidindo de que câmera que vai o feed, né? Então, assim, é um problema realmente esse tipo de coisa para a televisão. O problema não é que o programa da TV aberta seja ruim. Não é, ele é bom. Ele ainda tem muita audiência. A questão é que ele compete com outros programas que têm uma audiência comparável, talvez não maior, mas comparável, e que são muito mais baratos de fazer. É por isso que o Joe Rogan tá ganhando dinheiro pra caramba. O Joe Rogan tá multimilionário, né? Por quê? Porque o podcast dele é super simples. E olha só, não estou dizendo que é extremamente barato, que qualquer um faz um podcast do Joe Rogan. Não, ele tem um cenário bacana, ele tem umas câmeras bacanas ali, ele investiu alguma coisa no podcast dele ali, tem um pessoal que faz, que ajuda ele ali. Mas ainda assim, se você comparar com, sei lá, o ambiente do Jornal Nacional da Rede Globo, caramba, muito maior, cara, é muito mais complicado. Ou Danilo Gentili, The Noite do Danilo Gentili. É muito mais complexo, é muito mais caro. Isso daí, cameraman, câmeras profissionais e público e não sei o que lá. E a verdade é aquilo que eu falo para vocês, é o problema que eu vejo também no meu canal aqui, porque as pessoas têm essa fixação muito em qualidade. Eu acho legal ver vídeos de boa qualidade, mas a verdade é que para mim, quando eu vejo o vídeo, me importa muito mais o argumento que a pessoa está falando do que a qualidade do ambiente, coisa e tal, né? E a impressão que eu tenho é que para a maior parte das pessoas é a mesma coisa. Então o pessoal começa a olhar para o Jornal Nacional e achar, pô, que bosta, né? Tudo bem que o William Bonner tá lá vestindo um terno, todo, né, bonitão, o William Bonner é um cara bonito, pô, né? Eu sou hétero, mas vamos concordar, o William Bonner é um cara bonito, né? E, pô, o ambiente todo bonitão lá, com, né, cheio de coisas atrás, efeitos especiais e coisa e tal. Mas, porra, e aí, cara? Só fala merda o cara, bicho. Aliás, fala não, ele lê de um teleprompter, um monte de merda que o pessoal bota pra ele falar ali, né? Acaba que perde essa questão, né? Acaba perdendo essa importância da coisa, né? E isso é o que está acontecendo com o Colbert. Não é que o show dele seja ruim, não é. O show dele é um show bacana, é um show legal, as pessoas gostam de ver. A questão é que tem tantas opções hoje em dia para você ver que acaba que pouca gente acaba vendo o show dele, né? E dá para ver que o número de pessoas que foi protestar ali foi bem decepcionante mesmo, no final das contas, então meio que, passou a época, passou a época. É muito comum isso. Olha só, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Aqui esse formato no YouTube também vai durar um tempo. Daqui a pouco surge outra coisa. Pode ter certeza, não vai se ficar, não é para sempre esse tipo de coisa. Esquece isso, não tem esse negócio de ser para sempre. Nada é para sempre no final das contas, ainda mais em cultura, né? Então, essas coisas são assim, não é porque a CBS deixou de sacanear o Trump, tá? Porque o pessoal tá falando assim, não, porque a CBS parou de fazer o Colbert porque não queria sacanear o Trump. Pois é, a CBS é quem paga o South Park. South Park, vocês viram, tem um episódio agora com o Trump de peru pequeno comendo o Satanás, né? Ou seja, assim, para você ver, ter uma ideia, sim, eles continuam criticando o Trump do mesmo jeito. Não é este o problema. O problema não foi o Trump que mandou tirar o Colbert Show, na coisa e tal. A questão é a competição da internet. E aí é que eu falo para vocês, é uma coisa ruim? Eu não acho, cara. As coisas evoluem, é assim mesmo que acontece, né? A mídia tradicional está ficando para trás. O problema todo é justamente quando a mídia tradicional começa a querer forçar a barra
para continuar relevante quando não é mais. Um caso específico, um caso clássico disso, é com o jornalismo aqui. Olha só a Folha de São Paulo aqui. Ó. Crise do jornalismo deixou o terreno fértil para a erosão da democracia. Não podemos permitir permanecer passivo à manipulação de algoritmos e governos autoritários e coisa e tal. Eles estão criticando o Trump, aquela coisa toda das redes sociais e coisa e tal, para esconder a própria falha. Eles são o velho, eles são a coisa que acabou. Hoje em dia você faz as coisas só com informação do Twitter. Ah, mas essa matéria aqui, você mostrou a matéria aqui do Splash, mostrou a matéria da CBS, mostrou a matéria da própria Folha e da Revista Oeste. É verdade, mas se eu quisesse, eu fazia só com Twitter, só com fonte aberta. Eu faço isso todos os dias. Na guerra da Ucrânia eu faço um vídeo lá no Mundo em Revolução em que eu falo a situação na guerra da Ucrânia só com fontes abertas lá, do Twitter, de outras fontes abertas também. O Live Web Maps, o Understanding War, só com fontes abertas, sem jornalismo tradicional socialista. E funciona muito bem, a verdade é essa, né? Então, ou seja, o que está acontecendo, que a Folha está reclamando aqui de erosão da democracia, é uma falácia. O que está acontecendo é um modelo de negócio da mídia tradicional que está morrendo, e está morrendo mesmo. E eles têm que se adaptar, e tem empresas que estão se adaptando bem. A Revista Oeste é uma que está se adaptando bem, Gazeta do Povo é outra que está se adaptando bem. A Folha de São Paulo não está se adaptando bem. O Globo não está se adaptando bem. Ao contrário, tenta se segurar pedindo ajuda do governo, pedindo censura, querendo calar os outros, né? A própria Revista Oeste tem uma reportagem interessante do IBESP aqui, ó. Isso já passou alguns dias aqui, 22 de julho de 2025. Fake news na grande mídia impacta 3 vezes mais do que nas redes sociais. E esse é o grande ponto, né? Assim, a grande mídia, tem fake news? É lógico que tem. A internet tem fake news? A internet tem fake news, certamente tem fake news na internet. E é um problema? É um problema, eu sempre falo isso. Fake news é um problema na internet, é chato pra caramba isso. Só que, o que acontece? Tem fake news em qualquer lugar, inclusive na mídia tradicional. E aí qual que é o grande problema? Que a mídia tradicional, justamente por se colocar numa posição de suprassumo, isento e não sei o que lá, quando tem fake news na mídia tradicional, é muito mais impactante do que as fake news em rede social. Quando você tem a rede social, aqui no YouTube, por exemplo, você vai ver o meu vídeo aqui, você pode não concordar com o que eu estou falando. Vai ter gente aqui nos comentários criticando o que eu estou falando. Sempre tem alguém criticando o que eu estou falando. E é normal isso. Essa é a beleza da internet, né? Você vai ver outros canais falando de outras formas sobre esse assunto. Você vai ter pontos de vista diferentes. Quando você tem a mídia tradicional, não. A Folha, se você reparar, a matéria da Folha é a mesma do Globo, é a mesma do Estadão, é tudo uma grande massa que fala a mesma coisa e que se dizem isentos, dizem que são jornalistas, não porque é igual, porque a gente relata a mesma coisa e coisa e tal, mas quando você pega ali e dá uma olhada no padrão do que eles publicam, caramba, é esquerdismo do início ao fim, cara. É impressionante, bicho. É muito esquerdismo desse pessoal. Então o que está acontecendo é isso. Eu acho que é uma coisa positiva. É por isso que a esquerda está morrendo. Não é que a direita tenha crescido e virado um juggernaut, né? uma super força para destruir a esquerda. Não, é que a esquerda está morrendo, porque perdeu a coisa que dava garantia a ela, que era a imprensa esquerdista. A imprensa esquerdista está perdendo força, inclusive na televisão. E daí a direita está crescendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.